Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fortes da Visão Consultoria e este é o segundo vídeo da série de 4 que estamos tratando sobre o processo de credenciamento de uma instituição. Como abrir a sua faculdade em 3 passos. A parte prática, uma abordagem prática simples do credenciamento de uma instituição. E essa é uma contribuição da Visão Consultoria para você que deseja abrir a sua própria faculdade, já que este é um vídeo totalmente inédito. A gente não encontrou no YouTube nenhum vídeo falando sobre este conteúdo. As consultorias sempre trataram este assunto como uma reserva de mercado, como uma espécie de caixa preta, que poucas pessoas deveriam ter acesso sobre conhecer um pouco mais sobre esses procedimentos. Quero dizer para você que além deste vídeo, nós estamos planejando também um curso que poderá ser fornecido a você, você poderá ter acesso a esse curso falando sobre como funciona o processo, como você poderá credenciar a sua própria instituição de ensino também. Beleza? Hoje, nesse segundo vídeo, a gente vai tratar sobre a primeira etapa do processo de credenciamento, que é o planejamento. Apenas para recordar, no vídeo 1 a gente falou que há 3 elementos ou 3 regras principais que você precisa saber para poder enfrentar um processo de credenciamento. Eu falo enfrentar no bom sentido, enfrentar e superar. Existe um processo de credenciamento, ou seja, de autorização, existe um processo de avaliação, que você precisa constantemente comprovar os seus critérios de qualidade para o MEC, e existe também a questão da mutabilidade, da mudança da legislação, que é uma constante. E antes de tudo isso, a provocação que nós fizemos, e com certeza você fez esse exercício, que é saber o que motiva você a ter uma faculdade, quais são as razões, o que motiva, quais são os motivos elementares que façam que você deseje ter uma instituição de ensino superior. Então, com base nessas informações, é importante você ter clareza acerca do que você espera e do que você quer da sua instituição. Pois bem, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você volte lá e assista o primeiro vídeo, tá bom? Pois bem, planejamento. Qual o primeiro passo para o planejamento da tua instituição? Nós, enquanto consultoria, sabemos que um planejamento consistente é aquele baseado em um bom diagnóstico. Se você quer fazer um planejamento consistente, consiga inicialmente extrair as informações mais importantes, as informações essenciais de todo o contexto que envolve este empreendimento. Nesse sentido, nós vamos buscar, junto a você, mantenedor, e assim como a gente vai te chamar a partir de agora, todas as informações possíveis acerca do que você deseja para o teu empreendimento. Ou seja, o desejar aqui ele é bem provocativo porque ele está no campo das ideias, aquilo que você quer ainda realizar de fato, sabe? Então, com base nesse diagnóstico, a gente vai ter um primeiro conjunto de informações, porque ali você vai direcionar para a gente que tipo de instituição você deseja, quais são os cursos que você deseja implantar, os programas, a modalidade presencial, à distância, que tipo de penetração você deseja ter junto à tua comunidade. Então, essas são as informações basilares. E somado a essas informações basilares, vem uma atividade bastante técnica, que é o estudo de mercado. Nós vamos verificar a viabilidade de implantação do teu negócio. Ou seja, a parte inicial do planejamento ela é feita do diagnóstico realizado com a percepção do próprio mantenedor, ou seja, com a sua percepção que me assiste agora, juntamente com a análise do mercado. Juntando essas duas coisas, a gente vai fazer uma calibragem. A gente vai dizer, olha, deste sonho, ou desta perspectiva de negócio, é possível realizar estas atividades ou aquelas são as mais indicadas. Para você ter uma ideia, recentemente nós temos um cliente que demandou da nossa consultoria um estudo de viabilidade de negócio para a implantação de uma instituição de ensino. E ao fazer esse estudo, 2 cidades ficaram empatadas em primeiro lugar. E ali nós tivemos que utilizar um critério técnico como desempate e foi bem interessante porque até mesmo o bairro no qual este empreendimento, esta faculdade deveria ser implantada, nós conseguimos indicar para este investidor. E olha que experiência fantástica, porque as informações coletadas foram tão precisas que até mesmo o pessoal da corretagem, as pessoas que trabalham na cidade, disseram, olha, fizeram uma boa escolha porque esta é a melhor região da cidade para a abertura desse tipo de empreendimento. Então, é o tipo de trabalho técnico que reúne informações objetivas, dados objetivos, que nos permitem criar cenários. E com estes cenários em mãos, então, a gente consegue apresentar para você, investidor, as múltiplas e as várias possibilidades que existem para a implantação do seu negócio, do seu empreendimento. Lembrando, eu gosto de refrisar isso, são dados objetivos que evidenciam cenários, e a partir desse cenário nós podemos construir a primeira parte do planejamento. A gente precisa deixar de pensar no planejamento de uma instituição de ensino superior como algo mecânico, metódico, algo estável. Não é, é muito dinâmico.
Porque é esse mesmo estudo de mercado, é essa mesma estudo de viabilidade que vai determinar, por exemplo, os melhores cursos a serem implantados. E com os cursos a serem implantados, nós temos até mesmo um cronograma de implantação dos cursos de acordo com a realidade local e de acordo com a maturidade da instituição também, obviamente. Então, é interessante pensar nesse aspecto, que de acordo com o estudo de viabilidade, de acordo com o diagnóstico, você tem um direcionamento sobre os cursos que a gente pode implantar, a instituição pode implantar, suporta implantar, inclusive isso de forma sustentável, com retorno também pensando na sua sustentabilidade. E a partir daí, a gente começa com a natureza desse curso, a gente começa a pensar no corpo social, na infraestrutura, ou seja, tem cursos que demandam um tipo de infraestrutura diferente de outros cursos. Tem cursos que demandam um corpo profissional que precisa ser feita uma busca mais aprimorada, mais aprofundada junto ali à comunidade acadêmica de entorno da cidade ou na própria cidade. Então é importante pensar nesse aspecto. Pessoal, com esse conjunto de informações a gente tem o nosso planejamento, porque ali a gente consegue definir os primeiros objetivos básicos. No que se refere à implantação de cursos, com base na definição dos cursos prioritários, os primeiros objetivos. A gente consegue pensar também em termos de uma timeline, ou seja, das ações macroestruturantes, estratégicas, relacionadas com uma previsão de tempo. A gente consegue pensar em uma série de questões que são detalhadas, que são escritas, que são anotadas e devem ser seguidas e acompanhadas posteriormente. Assim a gente forma a nossa primeira parte do nosso planejamento. Só que uma coisa importante, lembra aquela pergunta, aquela provocação que a gente fez lá no final? Que instituição você deseja para você? Que instituição você sonha? Que instituição você quer? Pois é. Essa pergunta ela é tão importante que neste momento ela volta a ser feita com uma largueza de visão maior, com uma capacidade de enxergar com mais profundidade o próprio cenário que a instituição se encontra. E dessa forma você consegue visualizar até que ponto você quer chegar. Você quer ser uma faculdade? Você deseja ser um centro universitário? Ou você deseja um dia tornar-se uma universidade? E a gente vai explicar para você qual é a diferença, qual o impacto, o que implica cada uma delas, os graus de responsabilidade e também, não apenas os ônus, mas os bônus também de cada uma delas. E então, nesse momento, é que esse planejamento, o primeiro ciclo de planejamento se fecha. Quando você consegue voltar e ter essas informações fundamentais, essas informações objetivas sobre a execução do projeto e, ao mesmo tempo, olhar para a instituição, perceber o que você quer lá na frente. E a gente consegue ter um planejamento bem legal. Tá legal? Eu espero ter sido claro. Esse foi o primeiro passo para você que deseja credenciar a sua instituição de ensino, que é o passo do planejamento. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o processo de credenciamento. Eu agradeço a sua atenção e espero você lá. Um grande abraço.